Capítulo 11. A mansão Feng exibe seu poder. Ela tinha certeza. O homem de máscara dourada na carruagem era o mesmo que ela conhecera nas montanhas quando chegara a este mundo. Não havia como esquecer o charme sedutor daquela flor de lótus roxa, nem seu belo rosto. Além disso, não conseguia entender por que ele usava aquela máscara. "Essa pessoa é o nono príncipe?" perguntou Feng Yuheng a Yao Shi. "A senhorita está falando da pessoa sentada na carruagem?" Yao Shi também olhou para ele. "Já que esta é uma celebração para dar as boas-vindas ao retorno do príncipe à capital, deve ser o príncipe." Vovó Sun já havia se ajoelhado com os outros plebeus e continuava a se curvar em direção à carruagem. Feng Yuheng refletiu profundamente. Ela continuou a observar a carruagem enquanto permanecia de pé sozinha. Sentiu que quando a cortina se abriu, a pessoa lá dentro também estava olhando em sua direção, mas não viu seus olhos pararem nela. Ele provavelmente se esqueceu da promessa. Com um sentimento de autodepreciação, ela recuou e sentou-se. Já que era o nono príncipe, o outro lado da linha era alguém da família feudal. Era uma pessoa eminente de primeira classe. Como poderiam se lembrar de uma criança da montanha? Mas por que, apesar de ter vencido a guerra, seu exército não demonstrou nenhuma alegria? Nono príncipe. Feng Yuheng foi subitamente tomada por pânico e disparou uma pergunta. "Vovó Sun, você disse antes que a família Feng a enviou para nos buscar. Para que foi isso mesmo?" Vovó Sun se levantou do chão, com um enorme sorriso no rosto. "Senhorita, é para o seu casamento com o nono príncipe." Yao Shi também exibiu um raro semblante de alegria. "Aheng, os dias de amargura estão quase no fim. Com suas recentes conquistas militares, ele se destaca entre os outros príncipes. Meu Aheng tornou-se muito afortunado." Feng Yuheng nunca acreditava em algo como sorte. Ela apressou Yao Shi e a vovó Sun de volta para a carruagem e em seguida carregou Feng Zihui também. Com o exército entrando lentamente na cidade, eles o seguiram de perto e entraram logo em seguida. Algumas questões ficaram confusas em seu coração, outras surgiram pistas, mas ela não teve tempo de refletir sobre elas profundamente. Um grupo de pessoas conduziu apressadamente a carruagem em direção à mansão Feng. Sem que eles soubessem, o homem por trás da máscara dourada já havia fixado o olhar no trajeto da carruagem até avistar a jovem e pequena garota dentro dela. Como antes, ela parecia magra e frágil. Estava ainda mais abatida do que nas montanhas. Pensou que, vinda do extremo oeste para a capital, ela devia ter sofrido muito durante a viagem. "Vá investigar." Com essas poucas palavras, Baizé, que estava por perto, entendeu imediatamente. Ele encurvou-se profundamente e respondeu: "O servo compreende." Finalmente em pé diante da entrada principal da mansão Feng, Feng Yuheng olhou para a placa à sua frente, escrita verticalmente, para cumprir as normas sociais. "Residência do ministro à esquerda." Essas 4 palavras em letras garrafais fizeram com que uma risada de escárnio brotasse em seu coração. O digno primeiro-ministro de esquerda ousou abandonar a esposa e favorecer a concubina. Abandonou a própria filha numa aldeia nas montanhas, sem se importar com o que ia acontecer com elas. Ela queria mesmo saber como o pai reagiria ao reencontrá-las. Vovó Sun soltou um longo suspiro enquanto repetia: "Eles finalmente voltaram." Ela reuniu algumas pessoas e foi bater na porta. O porteiro abriu a porta. Ao ver que era a vovó Sun, ficou olhando fixamente por um instante e então, com um batimento surdo, fechou a porta novamente. "Ei!" Vovó Sun foi ignorada, sentiu-se irritada, mas não sabia como direcionar sua raiva. Virou-se e consolou as 3 que estavam atrás dela. "Senhora, não se preocupe. Deve ser que a empregada foi fazer o relatório lá dentro." Feng Zihui segurou a mão de Feng Yuheng e não queria soltá-la. Aquele lugar era desconhecido, mas guardava um leve toque de familiaridade para ele. Isso o fazia ansiar por ele e ao mesmo tempo o temer. Todos esperaram do lado de fora da porta por muito tempo.
Feng Zihui já havia perguntado 3 vezes. Papai não quer nos ver? Quando estava prestes a perguntar pela 4ª vez, a porta abriu-se mais uma vez. Um mordomo de aparência digna, He Chong, seguido por 2 criados, apareceu para recebê-las. Seu rosto era uma mistura de incerteza e constrangimento, com um sorriso algo sem graça, e quando estava para falar, Feng Yuheng o interrompeu com uma frase. É realmente difícil entrar na mansão Feng. He Chong também estava acostumado a ver pessoas se fazendo de difíceis. Ao ouvir aquelas palavras, respondeu prontamente. A segunda jovem senhorita está sendo muito severa. Isso é culpa de alguns servos que desconhecem as regras. A segunda jovem senhorita, por favor, acompanhe este velho servo até o salão principal. O mestre, a senhora e a matriarca estão esperando por vocês lá. Atrasos não serão bem vistos. Quanto à punição do servo, deixaremos isso a cargo da segunda jovem senhorita mais tarde. Em poucas palavras, resolveu todas as queixas de forma impecável. Feng Yuheng inconscientemente tinha discutido demais com uma governanta. Já que entrara na mansão Feng, ela observaria atentamente que tipo de demônio ou espírito maligno eram os habitantes daquela mansão. He Chong os conduziu em direção ao salão principal. Passaram pela parede divisória, por 2 corredores sinuosos, um lago com carpas goldadas e um jardim com ervas de diversas cores. O som de inúmeros pássaros cantando ecoava. Ao longo do caminho, os criados que viram eram todos idosos. Se não tinham 100 anos, pelo menos 80. Cada um deles tinha um olhar de incerteza e falava timidamente em voz baixa. Uma dessas frases chegou aos ouvidos de Feng Yuheng. A segunda jovem senhorita retornou à mansão. O que acontecerá com o casamento da jovem senhorita mais velha? Esse tipo de receio era indigno dela. O 9º príncipe havia saído vitorioso de sua campanha. Se a mansão Feng quisesse ascender ainda mais, restava a questão desse casamento. Eles haviam enviado alguém para trazê-la de volta à capital. Mas por que enviaram outro para assassinar os Preis, mãe e filhos, no caminho? Pensando bem, era muito provável que tivessem previsto o crescimento da influência do 9º príncipe. Quanto ao casamento entre a filha da primeira esposa e ele, se Feng Yuheng tivesse morrido, seria Feng Shenyu quem lucraria. Feng Shenyu. Ela vasculhou as memórias da dona original. Naquele ano, ela era 2 anos mais velha que ela. De fato, ela tinha uma aparência capaz de afundar peixes. Quanto à mãe biológica de Feng Shenyu, Shenxi, ela fez com que outros absorvessem todos os prejuízos para adquirir o título de esposa oficial. Feng Shenyu, logicamente, se tornou a filha oficial da primeira esposa da família Feng. Passando por um campo de peônias, finalmente chegaram ao salão principal da mansão Feng, situado em um pátio também repleto de peônias. Uma criada com ar digno já havia aberto as cortinas e os aguardava. Contudo, seu sorriso só podia ser descrito como forçado. Yao Shi manteve a cabeça baixa durante todo o caminho. Seu comportamento tímido também fez com que Feng Zilui se sentisse apreensivo. Feng Yuheng continuou inexpressiva. Ela, no entanto, não pode deixar de se sentir intrigada com a crescente riqueza da mansão Feng nos últimos anos. Mas depois de tantos anos enfrentando desafios durante sua carreira militar, ela havia aprendido a esconder suas emoções. Com exceção da vovó Sun, que permaneceu do lado de fora devido à sua posição como serva, todos entraram no salão principal. Viram apenas no primeiro assento uma senhora idosa, elegante e suntuosa, sentada com a postura ereta. Embora descrita como idosa, ela não tinha nem 60 anos. Seus cabelos ainda não estavam completamente brancos. Contudo, para deixar evidente seu status dentro da família Feng, ela mantinha, há anos, uma postura de anciã. Até mesmo os ornamentos em seu cocar enfatizavam riqueza e estabilidade. Além disso, ela já segurava uma bengala de jacarandá. Uma grande peça de jada estava incrustada em ouro na extremidade da bengala, mas não parecia muito elegante.
De fato, o adorno lhe conferia uma aparência arrogante, condizente com sua idade. A senhora idosa estava sentada do outro lado de uma pequena mesa, em frente a um homem de meia idade, por volta dos 40 anos. De expressão rígida, ele era alto e vestia uma longa túnica marrom. Sua gola, punhos e faixa eram bordados com fios de prata, parecendo veias auspiciosas. Um chicote pendia ornamentalmente em sua cintura, transbordando ambição. Feng Yuheng sabia que a outra pessoa era seu pai, Feng Jinhuan. Essa lembrança vinha de uma vaga memória do dono original. Ele até a carregava nos ombros e esfregava as bochechas uma na outra. Essas lembranças, porém, não combinavam com o rosto frio e distante que agora se apresentava diante de seus olhos. Ao lado de Feng Jinhuan estava um urso gordo. Um urso? Ela não sabia que outras palavras poderiam ser usadas para descrever Shen Shi. Com menos de 40 anos, ela era tão gorda que parecia redonda. Seu pescoço parecia fundido ao queixo. Sua barriga se projetava mais para fora do que os seios. Não tinha cintura. Seus pulsos eram mais grossos que a pata de um urso. Contrariando as expectativas, ela gostava de usar roupas justas. Parecia que se respirasse fundo era possível ouvir o som de suas roupas rasgando. Shen Shi vinha de uma família de comerciantes. Mesmo casada com o primeiro-ministro, não soube aproveitar sua riqueza herdada, o que a tornou arrogante. Ela adorava ostentar, pois temia que as pessoas desconhecessem sua fortuna. Ouro, prata ou pedras preciosas de jada estavam sempre à mostra no seu corpo. Sua cabeça estava tão coberta de ornamentos que era quase impossível ver seus cabelos. Enquanto seus pulsos permaneciam escondidos sobre a manga, todos os seus dedos estavam adornados com anéis. Ao lado de Shen Shi estava a filha mais velha da família Feng e a atual filha da primeira esposa, Feng Shenyu, de 14 anos. Feng Shenyu fazia justas ao nome que Shen Shi lhe havia dado. Suas mãos eram delicadas, sobrancelhas como penas de esmeralda verde, um sorriso astuto porém belo e olhos encantadores. Vestia um vestido azul água que se arrastava pelo chão, realçando a sua forma esquisita. Uma pulseira de jada cor de sebo, que combinava com a sua pele delicada e clara, adornava seu pulso. Quando olhou para Yao Shi e seus acompanhantes, seus olhos demonstraram tristeza e compaixão. Com um olhar assim, inúmeras pessoas sentiriam uma afeição terna. Era sabido por todos que a senhorita mais velha, Feng Shenyu, era uma criatura quase divina. Ela tratava até os servos da mansão com respeito e cortesia. Como poderia ter a coragem de ver seus parentes em uma situação tão difícil, ajoelhados diante deles? Feng Zhenyuan começou a se preocupar com a sua filha mais velha. Shenyu, não se preocupe e vá descansar. Você não precisa se preocupar em cuidar deles. Feng Shenyu balançou a cabeça e... Faz muitos anos que Shenyu não vê a mãe Aoshi, a irmãzinha Heng e o irmãozinho Zihui. Pai, por favor, deixe Shenyu ficar mais um pouco. Feng Shenyuan não disse mais nada. Feng Yuheng seguiu Yao Shi, puxando Feng Zihui, e ajoelhou-se em seguida. Yao Shi foi a primeira a falar. A concubina Yao Shi presta homenagem à mãe. Feng Yuheng trouxe Feng Zihui consigo para dizer: prestamos homenagem à matriarca. No entanto, ninguém mencionou Shen Shi. O salão principal estava imerso em silêncio, exceto pela voz de Shen Shi, que soltou um resmungo de desaprovação. Olhando para Yao Shi, ela manteve a aparência de estar com os olhos baixos. Após algum tempo, a senhora idosa emitiu um som de e voltou ao silêncio. Capítulo 12. O pai não é uma pessoa ingrata. O pai não é uma pessoa ingrata. Feng Yuheng piscou algumas vezes e ergueu a cabeça. Ela olhou para a senhora idosa. Isso é o suficiente? Ao ver Feng Yuheng olhando para ela, o rosto da velha se contorceu em desgosto. No mínimo, ela manteve a compostura e apontou para Feng Yuheng dizendo: seu pai e eu estávamos pensando no carinho que tínhamos por você. Estávamos pensando também em vocês, crianças.
Por isso enviamos pessoas para trazê-los de volta à mansão. Já que você retornou, deve compreender a nossa gratidão. Sim, Feng Yuheng assentiu. Seu rosto permaneceu impassível enquanto ela abriu a boca mais uma vez. O som de sua voz era desprovido de tristeza ou sentimento. É sabido por todos que meu pai é a pessoa mais amorosa e justa. Essas palavras encheram Feng Jingyuan de orgulho, mas ele manteve a calma e assentiu. Quem diria que Feng Yuheng acrescentaria: de fato, se não fosse pelo fato de meu pai ter considerado o dinheiro que a família de concubina Shen gastou para ajudá-la com o exame imperial, como ele poderia ter concedido o cargo de esposa oficial da família à concubina Shen? Isso demonstra que meu pai não é ingrato. Ter bons princípios morais é inestimável. Paf! Ao ouvir essas palavras, Shen Shi não conseguiu ficar parada e imediatamente atirou uma pequena xícara de chá com água quente dentro. Ela explodiu como uma flor desabrochando diante de Feng Yuheng. Feng Yuheng protegeu sua mãe e seu irmãozinho. Levantou-se e voltou seu olhar para o urso que atirou a xícara de chá. Originalmente, ela era uma mulher de personalidade ruim, mas ao vê-la tão ousada e confiante, sua raiva rapidamente transbordou. Sua garota insignificante e inculta. Shen Shi caminhou alguns passos furiosa, como se fosse lhe dar um tapa. Feng Yuheng também não se esquivou. Em vez disso, baixou a cabeça e observou os seus passos que se aproximavam. Seus olhos viram um dos pés de Shen Shi pisar no chá derramado, enquanto o outro pisava em alguns fragmentos de porcelana. Ela caiu para trás, puxando a mãe e o irmãozinho permanhoso por trás. Eles recuaram um pouco, e depois ouviram um bum. Shen Shi escorregou e caiu. Uma de suas mãos atingiu alguns fragmentos de porcelana, o que faz com que rapidamente começasse a sangrar. Num instante, o salão principal mergulhou em caos. Shen Shi gritou e lamentou, enquanto se contorcia no chão. A pata de urso que começara a sangrar estava diante dela com a outra mão. Ela a encarava em total descrença. De pé por perto, Shen Shenyu palideceu em choque e sentou-se ao lado de Shen Shi, ajudando-a a tratar o ferimento com um lenço. Depois ergueu a cabeça e exibiu uma expressão muito delicada e terna. Pai, chame um médico depressa para tratar o ferimento da mamãe. Feng Jingyuan encarou Feng Yuheng com feroz por alguns instantes. Depois olhou para Shen Shi. Murmurou friamente e deu uma ordem a um servo. Acompanhe minha esposa de volta ao pátio de jade dourado. Chame o médico da mansão para tratar o ferimento. Duas criadas idosas se aproximaram para ajudar Shen Shi a sair do salão, mas como Shen Shi poderia sair tão facilmente? Com alguns movimentos bruscos, as duas criadas foram empurradas para o lado. Virando-se, apontou para Feng Yuheng e seus companheiros e começou a praguejar. Vadias geram vadias. Vocês não têm um pingo de decência, e depois de viverem nas montanhas por alguns anos, se tornam ainda mais desordeiras. Tão jovens já exibem um olhar tão sedutor. Onde uma garota tão pura encontra olhos que exalam tanta sedução? Feng Yuheng piscou. Em seu caminho para casa havia um rio, que ela usara como espelho para se observar. Seus olhos eram extremamente ágeis. Dos 5 sentidos, esse era o que ela mais gostava. De que olhar sedutor ela estava falando? Essa maldita megera realmente perdeu toda a compostura e disse o que bem entendeu. Shen Shenyu, na frente dos outros, sempre se mostrava atenciosa e lógica. Ao ouvir Shen Shi falar de forma tão grosseira na frente de todos, rapidamente se aproximou e tapou a boca da mãe. Mãe, você deve ter batido a cabeça e ficado confusa. Com uma simples frase, ela culpou o desabafo de Shen Shi contra Feng Yuheng por sua própria confusão mental. Feng Yuheng não se importou com aquela megera. Em vez disso, voltou seus olhos para Feng Jingyuan. Ambas eram suas filhas, e ela também havia sido filha da primeira esposa. Esse pai também sorrira um certo dia para a dona original do corpo. Mas como poderia não sentir agora nenhum pingo de amor por sua filha? Shenyu, ajude sua mãe a voltar para o pátio de jade dourado, Feng Jingyuan falou, com um rosto sombrio. Embora não gostasse do olhar maldito de Feng Yuheng, Shen Shi, na posição de esposa oficial da família, não correspondia às expectativas nem em palavras nem em ação.
Isso o deixou verdadeiramente envergonhado. Sim, pai. Não se preocupe. Vou chamar um médico para tratar a mamãe. Seria melhor remover a raiz da doença. Essa frase colocou Feng Yuheng como responsável por plantar a raiz da doença. Capítulo 13. Conflito interno. Seguindo essa linha de raciocínio, ela se virou ligeiramente para olhar para Shenxi. Mãe Shen, a Heng e papai desejam que você se recupere logo. Aconteça o que acontecer, farei com que papai sempre se lembre do favor que a família Shen lhe fez naquele ano. Veja como posso ser justa. Chega! Feng Jinyuan não aguentava mais ouvir. Na verdade, sua família não era rica nem tinha uma longa história na capital. Naquele ano, ele se esforçou ao máximo no exame imperial e obteve a maior nota. Desde então, prosperou na corte real com poucos contratempos. O resultado é a posição atual de sua família. O que Feng Yuheng disse não estava errado. Na época do exame imperial, a família Feng estava passando por dificuldades financeiras. Não havia como ajudá-lo com os estudos. Vinda da mesma aldeia, a única filha da família de comerciantes, Shenxi, pediu que o ajudassem financeiramente. Como resultado, ele pôde participar do exame imperial. Shenxi também havia ficado na aldeia para cuidar da idosa por muitos anos. No entanto, depois de se tornar o primeiro colocado no exame, ele foi se casar com Yao Shi, filha do médico imperial. Essa era uma dívida que a família Feng tinha com a família Shenxi. Mas no fim ele não elevou Shenxi à posição de primeira esposa? Será que essa dívida jamais poderá ser paga? Não se deve trazer à tona assuntos do passado. Ao ouvir essas palavras, Shenxi perdeu a cabeça. Marido, o que você quer dizer? Será que a ajuda que minha família Shen forneceu à família Feng não era real? Não era essa a minha intenção. Então o que você quis dizer? Shenxi foi implacável. Sua vontade de lutar retornou num instante. Feng Yuheng se agarrou à mãe e ao irmão na expectativa de uma cena divertida. No entanto, contrariando suas expectativas, alguém não foi tão tolo a ponto de permitir tal roteiro. Vendo que a situação estava piorando, Feng Shenyu tapou a boca da mãe, virou-se para Feng Yuheng e disse: Irmãzinha Heng, como você pôde chamar minha mãe de concubina? O que você quer dizer com essas palavras? Ela ficou furiosa e confusa. Enquanto dizia isso, beliscou Shenxi discretamente. Mãe, a irmãzinha Heng acabou de voltar para a mansão e não conhece as regras de etiqueta. Parece que ela precisa de mais ensinamentos no futuro. Yao Shi estava atônita com a forma como Feng Yuheng havia se referido à concubina mãe Shenxi. Agora que Feng Shenyu havia mencionado o assunto, Yao Shi só poderia ajoelhar e aceitar a punição. Feng Yuheng a manteve firmemente de pé. Não importasse o que acontecesse, ela não permitiria que ela ajoelhasse. Yao Shi estava tão ansiosa que começou a tremer e implorou baixamente a Feng Yuheng. Heng, acabamos de voltar para a mansão. Você não pode agir assim. O rosto de Feng Yuheng exibia um sorriso gélido enquanto se virou e se curvou diante de Shenxi. A Heng estava errada. Peço desculpas Mãe Shen. É que eu me acostumei a chamá-la de mãe concubina. Não é tão fácil mudar isso rapidamente. Shenxi estava furiosa e queria responder. Ao ouvir isso, a velha senhora bateu violentamente com a sua bengala. Vocês estão ficando cada vez mais irracionais. A primeira esposa não está se comportando como uma primeira esposa. A filha de uma concubina não está se comportando como a filha de uma concubina. As regras e os costumes da minha família Feng são só para inglês ver? Shenxi segurou a mão ferida. Com o rosto banhado em lágrimas, ela chorou com súplica. Sogra, você precisa assumir a responsabilidade por esta nora. Assumir a responsabilidade? A velha lançou um olhar fulminante para Shenxi. Nunca havia gostado daquela nora. Se a família Yao Shi não estivesse envolvida em um crime que obrigou a família Feng a se defender, ela jamais teria permitido que Shenxi se tornasse a primeira esposa. Diga-me como você quer que eu ajude. Os olhos de Shenxi se arregalaram e se voltaram para Feng Yuheng.
Naquele ano, alguém se apresentou e disse que esta garota é um espírito maligno. Depois que a expulsamos, a mansão ficou em paz por alguns anos, mas no momento em que retornou, veja a perturbação que causou. Como podemos permitir que um espírito maligno como esse permaneça na mansão? Senhora, Yao Xi ficou furiosa. Como a Heng pode ser um espírito maligno? Essas foram as palavras de um louco. Então, como você explica os eventos de hoje? Shen Shi exibiu o braço para todos verem. Essa garota nutre uma vontade maligna. Isso é algo que todos sabem. A meu ver, ela deveria ser enviada para um templo fora da cidade. Tendo ouvido falar dos espíritos malignos mencionados 3 anos atrás, a velha senhora refletiu profundamente por um tempo. Os presentes no salão ficaram em silêncio. Durante o silêncio, um criado entrou correndo. Aproximando-se de Feng Jinyuan, o criado sussurrou algo em seu ouvido. Em pouco tempo, o rosto inexpressivo de Feng Jinyuan exibiu uma multidão de expressões. Sem demora, o criado recuou. Feng Jinyuan acenou com a mão e deu a ordem aos servos. Acompanhem a concubina Yao Xi, a segunda jovem senhora e o segundo jovem mestre de volta para o pátio do salgueio. Os servos devem cuidar de todos os assuntos, incluindo comida, roupas e despesas, conforme as instruções da concubina-mãe. O quê? Shen Shi ficou furiosa instantaneamente. Em poucos passos, ela parou diante de Feng Jinyuan. Marido, o que você está dizendo? Eu disse para deixar Yao Xi trazer a Heng e Zihuren para o pátio do salgueiro se instalarem. De jeito nenhum. Shen Shi praticamente gritava. Se eles ficarem na mansão, o que será da minha Shen Yu? Feng Shenyu tapou a boca de Shen Shi. Ela sabia o que Shen Shi queria dizer. Se Feng Yuheng ficasse na mansão, o casamento não seria dela. Embora na teoria fosse assim, a realidade poderia ser diferente. Mãe, independente de quem esteja na mansão, Shen Yu sempre será a filha da primeira esposa. Isso não vai mudar. Diante da situação, soou melhor quando a filha da primeira esposa disse isso. É claro que Feng Jinyuan sabia o significado oculto nas palavras de Shen Shi, mas mesmo assim, Feng Shenyu conseguiu lidar com a situação de uma forma satisfatória, sem complicações. Ele não havia desperdiçado tempo criando essa filha. Não importasse o que ela fizesse, sempre lhe trazia uma sensação de satisfação. Sim, ele assentiu. Shen Yu é filha do primeiro casamento da minha família Feng. Esse fato jamais mudará. Ao dizer isso, seus olhos se voltaram para Feng Yuheng. Feng Yuheng também olhou para ele. Seus olhos não eram como os de Feng Shenyu, ligeiramente sonolentos, mas deslumbrantes. Em vez disso, seus olhos eram rápidos e profundos. Com um único olhar, ele não conseguiu decifrar a profundidade por trás deles. Capítulo 14. Algo aconteceu ao nono príncipe. Feng Jinyuan desviou o olhar. Ele não sabia quando sua filha havia chegado a um ponto em que não havia mais nada a melhorar. Ela tinha acabado de retornar à mansão e já conseguia irritar Chen Shi com apenas algumas palavras. Além disso, parecia que não tinha nada a ver com aquilo. Simplesmente não via o problema como sendo seu. Sogra, Chen Shi percebeu que não estava conseguindo avançar com Feng Jinyuan. Ela se voltou para a velha senhora na esperança de encontrar um método para chegar a um acordo. Para a velha senhora, a mudança repentina de posição de Feng Jinyuan em relação a Yao Xi e seus filhos a deixou confusa e contrariada. Mas ela não era tão mesquinha quanto Chen Shi. Agora mesmo, seu marido havia mudado de ideia depois de ouvir algo do criado. Algo devia ter acontecido lá fora. Ela lançou um olhar furioso para Chen Shi e bateu sua bengala no chão mais uma vez. Seu marido já tomou uma decisão. Que direito você tem de dizer não? Chen Yu, acompanhe sua mãe de volta. A senhora idosa havia deixado claro. Então Feng Chen Yu não ousou deixar Chen Shi causar outra cena. Inclinando-se perto de seu ouvido, ela sussurrou baixinho. Não se preocupe, mãe. Papai terá sua posição. Ele não tratará Chen Yu injustamente. Espiando discretamente o rosto da sogra,
Chen-Shi torceu o lenço na mão e seguiu a filha para fora, sem muita convicção. Ao passar ao lado da jovem Feng Ziyue, a raiva que ela mantivera reprimida parecia querer explodir. Ela empurrou Feng Ziyue violentamente. Como uma criança poderia resistir ao seu empurrão? Feng Ziyue recuou alguns passos e caiu no chão com um baque. Embora a queda tivesse doído bastante, ele não chorou. Em vez disso, mordeu os lábios, cerrando os punhos com força, sua respiração ficou um pouco irregular. Feng Yuheng e Yao Shi foram ajudar Feng Ziyue a se levantar. Yao Shi sentiu uma pontada de tristeza e enxugou algumas lágrimas, enquanto Feng Yuheng suspirou levemente. Em voz baixa, como se estivesse murmurando para si mesma, mas autossuficiente para todos na sala ouvirem, ela disse algumas palavras. Que azar terrível! No caminho para casa, o cocheiro morreu de repente. Agora que estamos de volta à mansão, as coisas também não estão tranquilas. Se as coisas continuarem assim, talvez fosse melhor termos ficado na vila da montanha. Ao mencionar propositalmente a morte súbita do motorista, ela observou as reações dos presentes. Com um rápido olhar pela sala, ela vislumbrou Chen-Shi e Feng Chen-Yu, que tropeçaram levemente ao sair. Depois, saíram rapidamente. A velha senhora não demonstrou nenhuma reação visível, mas Feng Yuheng percebeu que as pupilas de Feng Jingyuan se contraíram. Ela zombou ao compreender a situação. No caminho para o pátio do salgueiro, Feng Yuheng passava o tempo tentando adivinhar o que o servo havia dito a Feng Jingyuan. Ela percebeu que quando Chen-Shi mencionou enviá-la a um templo, Feng Jingyuan acordou, assim como a velha senhora. Sair da mansão e entrar em um templo oferecia inúmeras possibilidades. Pensando bem, o assassinato ocorrido no caminho de casa não poderia ser atribuído a Yao Shi ou Feng Yuheng. Como filha de um criminoso, Yao Shi estava condenada a viver como concubina. Mesmo que retornasse à mansão, não havia possibilidade de recuperar seu status. Embora Ziyue fosse um filho, o filho de Chen-Shi, Feng Zihao, estava à frente na linha de sucessão. Ziyue não teria qualquer direito à família Feng. Feng Yuheng sentiu-se ainda mais convencida. Tudo estava relacionado a ela. Em grande parte, a questão do exílio de 3 anos atrás não era nada simples, mas a família Feng desejava evitar qualquer ressentimento por parte da família Yao. Ela refletiu profundamente em silêncio durante todo o caminho. Yao Shi, ligeiramente preocupado, perguntou baixinho. Heng, será que você está cansada de dirigir a carruagem de volta? O que... Mãe? O que você estava dizendo? Ela não sabia o que dizer. Ela ponderou até que algumas palavras lhe vieram à mente. Como você conseguiu ser tão perspicaz na sala principal agora há pouco? Ela esboçou um sorriso. No passado, seguíamos os arranjos feitos pela família Feng. No fim, o que aconteceu? Passar dias na vila Shipin durante os últimos anos, será que a mãe não se cansou? Ao mencionar a vila Shipin, Yao Shi ficou sem palavras. Aqueles 3 anos realmente haviam consumido todas as suas esperanças. A sua decisão de retornar à mansão visava proporcionar um futuro melhor para os seus filhos. Ter o apoio da família Feng era significativamente melhor do que permanecer em uma vila remota. A vovó San, que havia retornado com eles, não sabia qual era a posição da família Feng em relação a Yao Shi, e perguntou: o que o senhor disse a respeito do assunto com o cocheiro? Yao Shi não suspirou e não respondeu. Feng Yuheng estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de vovó San. Papai e vovó não se deram ao trabalho de dizer uma palavra. A extrema cautela na escolha das palavras a deixou extremamente desconfortável. Ela decidiu continuar falando em seu tom habitual. Eles não se importam nem um pouco se vivemos ou morremos. Nem conseguem fingir que se importam. Então, mãe, vovó, não se deem ao trabalho de esperar que a família Feng nos trate bem.
O fato de não estarem tramando contra nós já é considerado um ato de misericórdia. Essas palavras também foram ditas para Yaoxi ouvir. Essa mãe sempre precisava ser consolada aos poucos, mas não era um momento. No momento, sua preocupação era com o que o servo havia dito a Feng Jingyuan. Já que Feng Jingyuan mudou de ideia e permitiu que permanecêssemos na mansão, isso significa que, por ora, ele consentia com o meu casamento com o nono príncipe? Mas esse casamento era muito bom. Anteriormente, a família Feng faria o que fosse possível para arranjar esse casamento para a Feng Chenyu. Então, por que Feng Jingyuan mudou de ideia de repente? Ela se lembrou da atmosfera de desânimo que envolvia o exército que retornava. A única possibilidade... Feng Yuheng parou de andar de repente. Zirui não conseguiu parar a tempo. Yaoxi também olhou para ela confusa. Ela franziu a senha, mas não disse nada. No entanto, um só pensamento continuava a ecoar em sua mente. Algo aconteceu ao nono príncipe. Irmã. As mãozinhas de Feng Zirui agarraram-na e a sacudiram levemente. O que aconteceu? Feng Yuheng se virou, colocou a mão na cabeça de Zirui e a acariciou-a. Não é nada. Vamos. Então perguntou à vovó Sun. Quanto falta para o pátio do salgueiro? A vovó Sol apontou para uma estradinha à frente e respondeu. É por este portão em forma de lua número 1, seguindo por uma passarela, passando por um pequeno lago, atravessando um pequeno jardim e depois mais 300 passos atrás do jardim. Feng Yuheng não conseguiu conter o riso. A família Feng devia desprezá-los mesmo. Para piorar, a nova residência ficava tão longe e o criado que deveria guiá-los não apareceu. Ainda bem que a vovó Sun conhecia o caminho. Caso contrário, inevitavelmente teriam que se humilhar e pedir ajuda. O nome Pátio do Salgueiro não se deve à presença de um salgueiro chorão. Segundo Yaoxi, há muitos anos este pátio tinha um. O jovem senhor da mansão, Feng Zihao, aos 13 anos, apaixonou-se por uma moça chamada Li Ur. Na época, Feng Zihao era apenas filho de uma concubina, enquanto Li Ur era no máximo membro de um ramo secundário da família. Eles não tinham o direito de construir um pátio na mansão. Contudo, Feng Zihao era apaixonado por Li Ur e implorou a Shen Shi que pedisse permissão a seu pai. Por fim, seu pai concordou e permitiu que Shen Shi usasse seu próprio dinheiro na construção do pátio. Ele concedeu um estábulo em um canto afastado da propriedade. Infelizmente, a vida de Li Ur estava fadada a ser curta. Antes que pudesse se mudar para o pátio, ela se afogou. Falando nisso, a forma como o Li Ur morreu foi estranha. Vovó Sun relembrou os acontecimentos daquela época. Lembro-me de que, naquele ano, o jovem mestre disse a Li Ur que lhe daria um pátio para morar. Li Ur ficou radiante. Todos os dias ela ia ajudar no pátio e, se estivesse ocupada, trabalhava o dia todo. O jovem mestre e a jovem senhorita mais velha eram parentes de sangue e, naturalmente, muito próximos. Um dia, o jovem mestre teve que comparecer a um banquete e voltaria tarde. Então, a jovem senhorita mais velha trouxe o jantar para Li Ur. Depois que Li Ur terminou de comer, continuou ajudando por mais um tempo. Quando ela estava voltando naquela noite, já estava tarde. Ao passar pelo pequeno lago, ela tropeçou e se afogou. Feng Zirui ficou assustado com a história, seus punhos minúsculos cerrados com força nas mãos de Feng Yuheng. Com medo? Perguntou ela a Feng Zirui. A criança ergueu o rosto para olhá-la, seus olhos claramente demonstravam medo, mas balançou a cabeça e respondeu: Não estou com medo. Muito bem. Ela deu um tapinha no dorso da mão dele. Zirui, lembre-se bem de que você é um filho da mansão Feng. Seu desenvolvimento e crescimento serão mais difíceis do que o de outras crianças. A irmã mais velha não pode lhe dar prosperidade o tempo todo. Eu também não posso estar ao seu lado em todos os momentos e lugares para protegê-lo. No entanto, não tenha medo. Só porque é difícil não significa que isso necessariamente seja algo ruim. Se você quiser sobreviver em um lugar tão implacável, precisa ser capaz de lidar com as dificuldades. Ela não o consolou.
Em vez disso, adotou uma abordagem direta e disse a Feng Zihui que seu caminho futuro não seria fácil. Para uma criança de 6 anos, embora não entendesse tudo o que ela dissesse, era preciso ao menos lhe proporcionar alguma proteção para o coração e alguma noção de como agir em situações de crise. Dessa forma, ele não seria pego desprevenido quando um inimigo aparecesse. Feng Zihui ouvia sua irmã mais velha desde pequeno. Desde que Feng Yuheng falava, ele escutava atentamente. Ele se lembrava com carinho de cada palavra. Yao Xi olhou para as duas crianças, seu estado de ânimo também começava a mudar. A sua Ah Heng parecia ter se tornado uma pessoa diferente depois de passar uma noite perdida nas montanhas. Ela se tornara mais indiferente em comparação a antes. Também estava muito mais incisiva, embora não chegasse ao ponto de ser amarga ou sarcástica. No entanto, não parecia disposta a continuar suportando a situação. Ela não pôde deixar de sentir um pouco de preocupação, mas ao ver os dois de mãos dadas, com a cabeça erguida, também começou a ansiar por uma vida plena. Os dias difíceis na vila de Cipirenga haviam acabado. Eles haviam comido terra e suportado ratos dormindo em suas camas. Do que eles tinham que ter medo? O pátio do Salgueiro era um lugar muito pequeno. Havia apenas um pequeno jardim para receber visitas, 3 quartos principais, 4 anexos, 2 escritórios e uma cozinha minúscula. As poucas árvores que havia no pátio haviam definhado porque não havia moradores ali há muito tempo. Originalmente havia uma mesa e uma cadeira no meio do pátio, mas anos de vento e chuva as deterioraram ao ponto de não haver mais reparos. Os beirais estavam cobertos de cinza. As telas de janela também precisavam de reparos. No entanto, a estrutura do telhado permanecia intacta. Era evidente que quando Feng Zihao reparou este pátio para Liur, ele o fez com muita dedicação. Feng Yuheng lembrou-se do que a vovó Sun havia dito. Em relação à morte de Liur, ela sentiu que não se tratava de um simples acidente. Contudo, muitos anos haviam passado e ela era apenas filha de um ramo secundário da família. Eles não investigaram mais a fundo. Alguns criados estavam no pátio. Parecia que tinham chegado primeiro e estavam esperando. Uma era uma senhora idosa e 2 criadas domésticas, totalizando 3. Ao ver Yao Xi retornar, a avó avançou à frente. Seu rosto inexpressivo rapidamente exibiu um sorriso profissional e fez uma reverência. Saudações à concubina Yao. A concubina se lembra dessa serva? Yao Xi olhou para ela e respondeu baixinho. Vovó Li. Isso mesmo, isso mesmo. Vovó Li deu meio passo para amparar Yao Xi e os conduziu para dentro. Enquanto caminhavam, ela disse: a matriarca disse que a concubina Yao acaba de retornar à mansão. Tudo permanecerá como está. Se trouxéssemos uma nova criada, nos preocuparíamos que ela não pudesse cuidar bem de vocês. Por enquanto, trouxe 2 criadas um pouco mais velhas para ajudar até que vocês se instalem. Depois, daremos à concubina a oportunidade de trocar de criadas. Agradecemos à matriarca. Yao Xi recuou ligeiramente, afastando a mão da de vovó Li. Vovó Li era quem apoiava Sen Shi. Mesmo quando Sen Shi ainda era apenas uma concubina, quando vovó Li a encontrou, curvou-se profundamente e a chamou de matriarca. Como a sorte muda com o tempo, quando retornaram à mansão Feng, tudo havia mudado. Seguindo o exemplo da vovó Li, as outras 2 criadas vieram cumprimentar as 3. Uma se chamava Man Shi, a outra, Bao Tang. As 2 garotas aparentavam ter uns 16 ou 17 anos. Man Shi era um pouco mais alta e magra, enquanto Bao Tang tinha um pouco de gordura. Mas para Feng Yuheng, que ainda tinha uma visão de mundo do século XXI, um pouco de gordura era o tipo de corpo mais atraente. Ela encarou os 3 à sua frente. Embora fossem considerados criados, sua postura e atitude dignas não demonstravam nenhuma modéstia. As 2 criadas até usavam uma leve maquiagem. Observando mais atentamente a mãe e as crianças, notou-se que suas roupas eram surradas, e a viagem de volta à mansão as deixaram ainda mais maltrapilhas. Se alguém não soubesse, presumiria que eram criados, e não os patrões. Vovó Li era mais velha,
e sua habilidade de esconder as expressões faciais era excepcional. Não importava o que sentisse, seu rosto sempre exibia um sorriso. Mas era diferente com Baotang e Manxi. Feng Yuheng conseguia ver claramente o desdém nos rostos delas. Observando mais atentamente, ambas usavam vestidos de gaze fina que chegavam ao chão. Um era amarelo e o outro verde claro. Como poderiam trabalhar com essas roupas? De repente, seu humor melhorou. Já que as pessoas estão aqui, vamos ao trabalho. Feng Yuheng bateu algumas palmas. O quintal está cheio de poeira. Manxi e Baotang vão limpar. Vovó Li também vai ajudar. Vovó Sun vai me ajudar a limpar o interior. Enquanto falava, caminhou até um canto e pegou 2 vassouras que estavam no chão. Jogou-as bruscamente para Manxi e Baotang. A poeira das janelas, a sujeira do telhado, as coisas sujas e quebradas no quintal, limpem tudo para mim. O piso precisa ser esfregado com uma escova e água. Quero ver sua cor original. Vocês são servos e devem entender sem precisar de explicações adicionais. Então, vamos começar. Quando terminarem, podemos almoçar. Ela terminou de falar em um só fôlego e tomou a iniciativa para começar a trabalhar. Abriu a porta da sala principal e entrou, trazendo consigo uma grande quantidade de poeira. Rapidamente gritou: Vovó Li, vá buscar uma bacia com água e traga também uma bacia vazia. Ao ver Feng Yuheng entrar na sala, a vovó Sun ajudou Yaoxi e Zirui a entrarem também. Os 3 que ficaram para trás os observaram sem jeito, especialmente Manxi e Baotang. Embora fossem criados, estavam sempre ao lado da patroa como seus principais servos. Normalmente, o máximo que faziam era servir trá ou fazer companhia à patroa e conversar. Nunca haviam feito esse tipo de trabalho braçal antes. As 2 meninas constrangidas olharam para vovó Li, que apenas balançou a cabeça negativamente. Ela sabia que nada podia fazer. Embora dissessem que estavam ajudando, estavam apenas cumprindo formalidades. Bastava olhar para as roupas que vestiam e para a posição que ocupavam ao lado da esposa principal, para que não importasse qual concubina ou senhor ousasse dar-lhes ordens. No entanto, a jovem e persistente senhora que acabava de retornar à mansão não agiu de acordo com as normas. Por contrário, deu ordens a todos como se fosse algo normal. Além disso, dissera: nada de comida até que o trabalho esteja concluído. Vovó, Manxi falou com as sobrancelhas franzidas. Precisamos mesmo fazer essas tarefas difíceis que ela nos mandou fazer? Vovó Li olhou para ela por um instante, depois baixou o rosto e respondeu: se você quer voltar assim para a matriarca, não vou impedi-la. Só tenha certeza de que pensará bem nas ordens da matriarca. Se voltar sem ter feito nada, cuidado com a sua pele. Assustadas, as 2 garotas não ousaram falar novamente. Isso mesmo, elas vieram a este quintal com uma missão. Se voltassem imediatamente após chegarem, a matriarca as esfolharia. Pensando assim, não puderam deixar de sentir mal pelas roupas que vestiam. Pegando as vassouras e franzindo o nariz, começaram a limpar. Vovó Li também foi ao poço na entrada do quintal buscar água. Os 4 que estavam dentro da sala também arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. Até Feng Zirui ajudou na tarefa. Inicialmente, a vovó Sun não queria incomodar a patroa com a limpeza, mas vendo o estado do quarto, se não limpássemos juntas, não haveria nem lugar para sentar. Observando a habilidade de Yaoxi na limpeza, ficou claro que ela se acostumava com isso durante os anos vivendo na aldeia. A velha virou a cabeça e enxugou uma lágrima dos olhos. Ela não sugeriu que a patroa descansasse novamente. Rapidamente, vovó Li trouxe a água e a derrubou em uma bacia vazia. Feng Yuheng torceu um pano e foi limpar uma tábua. Todos continuaram trabalhando a todo vapor. De repente, uma voz soou de fora do quintal. Que poeira! Que lugar infernal é este? Capítulo 17. Fan Dai Xianhong. Fang Yuoyang virou a cabeça e olhou para fora pela porta aberta. Na entrada do pátio estavam 2 meninas. Ambas pareciam ter cerca de 10 anos. A que estava na frente usava um vestido rosa com bordados requintados. Em uma das mãos, segurava firmemente um lenço quadrado junto à boca e na outra, uma pequena bolsa de pano.
A expressão de desdém em seu rosto era muito maior do que a de Manchi. Enquanto caminhava, chutou algumas das cadeiras espalhadas pelo pátio. Seus movimentos eram deliberados e dominadores. A seguinte era um pouco mais introvertida. A pessoa sob o vestido azul água era impecável. Embora também segurasse um lenço para cobrir o nariz e a boca, não demonstrava nenhum sinal de desagrado. Em vez disso, olhava ao redor com olhos curiosos, absorvendo tudo. Ao ver a garota à frente chutando cadeiras, puxou levemente as mangas e fez um pedido. Quarta irmã, não seja assim. Então como devo agir? Terceira irmã, não se preocupe. O fato de o pai tê-los deixado morar aqui já indica claramente que eles são um estorvo. Com todos os problemas que os pais de Jiaoxi causaram, a mansão Feng teve muita sorte de não ter sido envolvida. Mesmo que eles tenham retornado à mansão, isso já deve ser considerado um grande favor. Será que ainda há necessidade de bajulá-los publicamente? Feng Yuheng reconheceu suas identidades pelas vozes. Elas eram originalmente as outras duas filhas de uma concubina. Eram a terceira jovem senhorita, Feng Shanghong, e a quarta jovem senhorita, Feng Fendai. Enquanto conversavam, as duas jovens já haviam chegado à porta do quarto. Feng Yuheng carregava a bacia de água suja para fora. Ao chegar à porta, jogou água para fora sem olhar. Uma voz soltou um pequeno grito. Ah! Feng Sendai ficou encharcada da cabeça aos pés pela água suja. Seu coração parecia ter congelado. Quanto a Feng Shanghong, que estava atrás dela, também foi um pouco respingada, mas não sofreu grandes danos. Qual escravo aqui tem olhos de cachorro cego? Feng Fendai nem teve tempo de abrir os olhos antes de começar a gritar. Malditos! Quero todos eles fora daqui, mortos a pauladas! Mortos a pauladas! Ah! Enquanto a pessoa ao seu lado parecia ter enlouquecido com seus gritos, Feng Shanghong viu claramente quem havia jogado a água. Era a mestra deste pátio, sua segunda irmã mais velha. Feng Shanghong caminhou apressadamente até Feng Fendai e tentou lembrá-la. Quarta irmãzinha, pare de gritar. Volte logo e troque de roupa. Seria ruim ser vista assim. O verão estava chegando ao fim. Embora a temperatura caísse no início da noite, ainda fazia um calor extremo durante o dia. As meninas usavam roupas de gaze fina. Quando a água entrava em contato com o tecido, este grudava no corpo. Até mesmo suas roupas íntimas começavam a aparecer. Feng Fendai estava embaraçada e irritada. Cruzou os braços sobre o peito e abriu os olhos para encarar Feng Yuheng, que ainda segurava a bacia. Seu olhar era tão feroz que parecia capaz de lançar chamas. Feng Yuheng. Ela rangeu os dentes enquanto gritava esses nomes. Se não fosse por Shanghong a segurando, ela realmente queria avançar e dilacerar o rosto delicado à sua frente. No entanto, Feng Yuheng apenas ergueu a bacia e disse descuidadamente: Quarta irmãzinha, acabamos de limpar esta entrada e você não presta atenção por onde anda. Graças a você, tem água aqui que precisa ser limpada. Que problema? Manchi! Ela elevou a voz e gritou: Limpe a entrada depressa. O rosto de Feng Fendai empalideceu de raiva enquanto apontava para Feng Yuheng. Você... Ela continuou a resmungar por um tempo, sem saber como começar a xingar. Como fora criada em uma família rica, não tinha certeza se seria permitido usar a expressão olhos de cachorro cego para xingar. Mesmo que lhe fosse permitido continuar a xingar, seu vocabulário era limitado. Observando de lado, Feng Shanghong não fazia a menor ideia do que dizer. Ela era originalmente muito tímida, mas ao ouvir que Feng Yuheng havia retornado, abandonou secretamente seus servos e correu em direção ao pátio Willow. Quem diria que ao chegar à entrada, encontraria alguém que também havia abandonado seus servos, Fendai. Assim que Fendai chegou, começou a fazer comentários impertinentes. A segunda irmã mais velha, Feng Yuheng, havia passado alguns anos longe da mansão, mas aprendera a ser astuta e perspicaz, o que a assustara a ponto de fazê-la temer falar.
Permaneceram em silêncio por um tempo, enquanto gotas de água escorriam do corpo de Fendai. Agradeço muito a visita de minhas irmãs mais novas, mas nosso pátio está muito sujo e desorganizado. Não tenho como convidá-las para tomar chá. Por favor, voltem por enquanto. Quanto à bagunça que a quarta irmã fez, não se preocupem, não contarei aos adultos. Principalmente porque elas vieram me visitar por gentileza, e ser punida por isso não seria bom. Carregando a bacia, Feng Yuheng falou com total sinceridade, como se a situação fosse exatamente como ela descreveu. Feng Fandai ficou sem palavras, atordoado com o que ela havia dito. Até mesmo Shan Hong ficou surpresa. Contar mentiras dessas com a maior naturalidade. Essa segunda irmã mais velha realmente era algo especial. Vendo que os dois estavam paralisados de espanto, Feng Yuheng ergueu a mão e fez um gesto para que se retirassem. Ao se despedir de convidados, o melhor era adotar uma abordagem mais direta. Feng Fendai estava furiosa a ponto de os dentes baterem, mas não ousava permitir que Feng Yuheng causasse um grande escândalo. A quarta concubina, Han Shi, já havia dito para ela não causar problemas para o lado de Yao Shi, e, em vez disso, observar primeiro as atitudes dentro da mansão. Isso era especialmente importante, pois tinham ouvido que Feng Jingyuan se responsabilizara por permitir que permanecessem na mansão. Isso tornava ainda mais difícil entender suas intenções. No entanto, desde jovem, Feng Fendai não gostava de Feng Yuheng. Antes, uma era filha da primeira esposa e a outra filha de uma concubina. Ela não tinha como bater nela, nem podia roubar dela, mas agora as coisas eram diferentes. Ao saber que Feng Yuheng havia retornado à mansão, Fendai lamentou não poder ir imediatamente e pisoteá-la algumas vezes. Como poderia suportar obedecer passivamente? Ela não considerou que, além de não conseguir pisoteá-la, seria pisoteada. O resultado dessa visita ao pátio de Willow foi trucidante. Ela lançou um olhar furioso a Feng Yuheng e atirou a saca de pano que tinha na mão em sua direção. A segunda irmã mais velha partiu às pressas naquele ano. Muitas roupas ficaram para trás. Guardei-as para a segunda irmã. Já que voltou, vou devolvê-las. É uma pena, no entanto. Essas roupas foram feitas para a filha da primeira esposa. Mas você agora é apenas a filha de uma concubina. Você não é mais digna de usar tecidos tão finos. Feng Yuheng assentiu. De fato, filha de concubina, estamos ambas no mesmo barco. Ela olhou novamente para a aparência encharcada de Fendai. Sendo muito atenciosa, perguntou: Quarta irmã, você não acha que seria ruim sair assim? Que tal, Manchi, tira suas roupas e entrega à quarta jovem senhorita. Manchi estava muito deprimida. Um conflito entre irmãs? Como ela foi parar envolvida? Segunda senhorita, não é que esta criada não queira dar minhas roupas à quarta senhorita, mas veja, esta criada é uma cabeça mais alta que a quarta senhorita. Essas roupas não serviriam na quarta senhorita. Feng Yuheng afrouxou a mão dela. Então, quarta irmã, escolha um lugar deserto e corra para rápido. Se demorar mais, temo que mais pessoas apareçam de surpresa, o que seria realmente ruim. Feng Fendai realmente era uma criança. Ao ouvir estas palavras, entrou em pânico e não se deu ao trabalho de ficar zangada. Levantou o vestido, virou-se e correu, deixando Feng Shanhong ainda atordoada no pátio. Para ela, ir embora era tão errado quanto ficar. Feng Yuheng observou a irmãzinha. Ela não era como Chen Yu, que lidava com as coisas de maneira astuciosa, nem incisiva como Fendai. Ao contrário, era tímida, um pouco como Yao Shi, e também tinha maneiras gentis. Terceira irmã, espero que esteja bem desde que nos separamos. Capítulo 18. Aqueles que Feng Yuheng adora. Hã? Ao ver Feng Yuheng mudar de repentino tom, Shang Hong ficou tão chocada que não sabia como responder. Pensando profundamente, assentiu. Estou bem. E a segunda irmã? Sem esperar pela resposta de Feng Yuheng, olhou para Yao Shi. Mãe concubina, está tudo bem? Ao ouvir Shang Hong chamar Yao Shi de mãe inconscientemente, o sorriso no rosto de Feng Yuheng tornou-se mais natural.
Mas Yao Shi a sentiu com um certo ar de indiferença fria e não disse nada. Shang Hong ficou bastante envergonhada. Ela enfiou a mão na manga e tirou um pequeno pacote de papel. Depois de entregá-lo a Zihui, disse: "A mãe concubina ainda está me esperando. Irei ver a segunda irmã se tiver oportunidade." Ela se virou e saiu correndo. Feng Yuheng observou Shang Hong correndo cada vez mais longe, enquanto suas memórias lentamente se tornavam mais nítidas. Ela se lembrava que Shang Hong e Feng Dai tinham nascido no mesmo ano, ambas 2 anos mais novas que ela. Desde pequena, Shang Hong adorava segui-la por toda parte. Seu cabelo estava preso em pequenos coques no alto da cabeça. Costumava ser bem gordinha, como o bebê da foto de Ano Novo. Enquanto aprendia caligrafia com uma professora em um pavilhão, aquela menina estava deitada de bruços em uma mesa de pedra não muito longe dali. Com as mãos apoiando as bochechas, ela apenas observava. Naquela época, porém, ela ainda era filha da primeira esposa. As lições que a mansão havia provisionado para ela não eram adequadas para as filhas de uma concubina. Era uma pena que ela não tivesse dado atenção ao desejo da irmãzinha de se aproximar dela, mesmo durante o incidente com a família Yao, quando a mãe e os filhos foram expulsos da mansão. No dia da partida, ela ainda conseguia ver a criança chorando enquanto se distanciavam cada vez mais da mansão. Após o suspiro silencioso de Yao Shi, Feng Yuheng se virou e entregou a bacia vazia para a vovó San. Explicando aos criados que continuassem trabalhando, ela puxou Yao Shi e Zihui para dentro do quarto. Zihui abriu o pacote de papel que segurava. Dentro havia alguns doces macios. Só de olhar dava para ver que eram frescos. A criança inalou avidamente o aroma dos doces, a saliva quase escorrendo de sua boca. No entanto, não se atreveu a comer. Em vez disso, olhou ansiosamente para Feng Yuheng. Ela olhou para os doces e acenou com a cabeça para Zihui. "Pode comer." Ao ouvir isso, a criança começou a comer alegremente, mas não se esqueceu de dar um pouco para sua irmã e para sua mãe. Nesse instante, a vovó San pegou a sacola de pano que Feng Dai havia jogado e entrou. Enquanto caminhava, disse: "Embora a quarta senhorita tenha sido sempre dominadora, nunca agiu dessa forma nos últimos anos. É evidente que ela veio nos observar. O que fizemos para ofendê-la?" Feng Yuheng bufou friamente e... Algumas pessoas não necessariamente precisam quitar as suas dívidas antes de sentir pena delas. Esse tipo de gente adora arranjar confusão onde não existe. Mesmo sem vento, conseguem criar ondas gigantes. Ainda mais agora que acabamos de chegar, ela veio logo para declarar abertamente a sua superioridade. Infelizmente, a mansão Feng nunca teve espaço para as filhas de concubinas falarem. "Eu sou uma filha de concubina, ela igual." Yao Shi recebeu a sacola de pano que Feng Dai havia jogado e a abriu. Dentro havia roupas que Feng Yuheng havia usado antes de sair da mansão. Ao olhar para aquelas roupas, os olhos de Yao Shi ficaram vermelhos. Diante da sempre muito emotiva Yao Shi, Feng Yuheng não sabia como consolá-la. Ela se acostumara com a vida militar na sua vida anterior. As pessoas ao seu redor eram homens que não emitiam uma palavra sequer se seus ossos se quebrassem. Como ela poderia lidar com alguém como Yao Shi, que começava a chorar por qualquer coisa? Felizmente, Zihui e a vovó San estavam ali, especialmente Zihui, que tinha um dom natural para consolar os outros. Vendo os olhos de Yao Shi encherem-se de lágrimas, ele imediatamente colocou as mãos nas palmas de sua querida mãe, ergueu a cabeça e falou em voz calma: "Querida mãe, não chore, as roupas são menores, então servirão em Zihui." Yao Shi deu uma risada e sorriu. Segurando a mão de Zihui, ela disse: "Criança boba, essas roupas são para meninas, como você pode usá-las?" Zihui piscou algumas vezes e disse: "Se a mãe está sorrindo, então está tudo bem." Embora Yao Shi tenha sorrido, ela ainda estava preocupada. Puxou Feng Yuheng e apontou para fora. "Vovó Li era a ama de leite de Shen Shi. Se ela mandou sua própria ama de leite, então certamente elas não estão aqui apenas para ajudar." Vovó San continuou: "Quanto a Man Shi e Baotang, a matriarca realmente gosta de objetos valiosos. Até deu nomes como Jin Yu e Man Tang aos seus servos mais próximos. Estes 4 são os principais servos pessoais da matriarca."
Yao Xi ainda acrescentou mais. Pessoalmente gosto bastante daquela criança, Sheng Hong. Quando ela veio aqui mais cedo, fiquei preocupada que ela se envolvesse em nossos problemas, por isso não me atrevi a ser muito íntima. Com estes 3 por perto, é possível que cada palavra que dissermos acabe sendo transmitida de volta para o pátio de ouro Jade. Os rostos de Yao Xi e da vovó Sam pareciam muito preocupados. Feng Yuheng, porém, achava isso normal. Se a mansão Feng não enviasse pessoas para observá-los, aí sim seria estranho. Ao observar novamente as roupas no saco, notou-se que eram um pouco antigas, mas não pareciam ter ficado sem uso nos últimos anos. A manga de uma das peças estava tão gasta que desfiava. Como ela era a filha da primeira esposa da mansão Feng, não havia nenhuma atividade que justificasse tal situação. Pensando melhor, depois que ela saiu da mansão, os pertences no quarto dela provavelmente foram levados por Fendai. Para uma filha de concubina, estes itens seriam considerados de excepcional qualidade. Como a diferença de idade entre elas era de apenas 2 anos, essas roupas mal serviriam em Fendai. Depois de usá-la até ficar toda esrafalhada, ela jogou de volta para ela. Feng Yuheng curvou os lábios num sorriso irônico. Às vezes ela realmente não conseguia entender os sentimentos e pensamentos das crianças. Usar esse tipo de truque para irritá-la? Que inocência! Capítulo 19. Mãe concubina. Ela olhou para fora. O dia estava quase chegando ao meio-dia. Mais cedo, com a correria do trabalho, eles nem sentiam fome, mas com aquele pequeno agrado de Zihui, a fome começou a aparecer. Embora dissessem que, se o pátio não fosse limpo, os 3 que estavam do lado de fora não comeriam, eram apenas palavras. Ela não tinha intenção de tratar os criados tão mal, então deu uma ordem à avó Sam. Que os que estão lá fora parem por enquanto, podem continuar depois de comerem. Aliás, como vamos comer a comida desta mansão? Vi que há uma cozinha neste pátio. Precisamos prepará-la nós mesmos? Vovó Sam balançou a cabeça repetidamente. Essa é apenas uma pequena cozinha para uso da patroa. Normalmente, as 3 refeições diárias são preparadas na casa principal. Os criados da cozinha as trazem para este pátio. A jovem senhorita e a senhora devem estar com fome. Por favor, descansem um pouco. Vou ver a cozinha. Vovó Sam saiu da sala imediatamente após falar. Chamando os 3 que estavam do lado de fora, eles foram juntos para a casa principal. Feng Yuheng não tinha grandes expectativas em relação à comida da mansão Feng. Considerando a variedade de comportamentos que ali se manifestavam hoje, receber comida já seria considerado bom. O melhor era não esperar comida farta, nem ficar satisfeito. Quanto à fome que alguém sentiria, isso dependia do apetite de cada um. Preparada mentalmente, Feng Yuheng já não tinha grandes expectativas para o almoço. Aproveitando um momento de distração de Yao Xi e Zihui, levou a mão direita à marca de nascença, em forma de fênix no pulso esquerdo, com um gesto de consciência, pegou rapidamente 2 barras de Snickers. Lá dentro, ela rasgou as embalagens e as trouxe para fora. Entregou uma para Zihui e outra para Yao Xi. O excêntrico que encontrei nas montanhas me deu isso. Eu não quis comer. Mamãe e Zihui devem comer alguma coisa primeiro. É melhor não criar muitas expectativas de que vão se fartar. Nas montanhas, ela conheceu o 9º príncipe e se explicou usando a desculpa de ter encontrado um excêntrico. Ele não só lhe transmitiu mais conhecimento médico, como também lhe deu um pouco de dinheiro. Foi assim que Feng Yuheng explicou a origem dos seus 20 teles de prata. Ela precisava deles porque a viagem de volta à capital requeria dinheiro para hospedagem e alimentação. Só os havia sacado porque era uma emergência. Ela ficou um pouco arrependida por ter que gastar o dinheiro. Inicialmente ela não tinha a intenção de gastá-lo. Aquela pessoa foi a primeira com quem ela se comunicou desde que veio ao mundo. Era um sentimento semelhante ao que se tem com animais recém-nascidos. Eles veem a primeira pessoa que vem como sua mãe. Além disso, ela nunca negara que ficara impressionada com aquele rosto, ainda mais considerando que ele havia quebrado as 2 pernas e parecia extremamente abatido. A flor de lótus Vorcel na testa era algo que ela simplesmente não conseguia esquecer. A felicidade, ao retornar à capital, havia ainda outra questão que ligava os 2 casos.
A pessoa que ela pensava que nunca mais veria nesta vida, de alguma forma se tornou seu noivo. Embora a postura da mansão Feng tivesse sido confusa do começo ao fim, como ela poderia permitir que as pessoas que Feng Yuheng amava caíssem nas mãos de outra pessoa? O que é isso? Yao Shi segurou a barra de Snickers, curiosa. Feng Zihui lambeu o doce e disse alegremente: "É tão doce!" Feng Yuheng apertou as bochechas de Zihui. A criança era muito magra. Ao apertar suas bochechas, quase não havia carne. É uma espécie de sobremesa. É doce e muito substancial. Enquanto explicava, observava Yao Shi levar o doce até sua boca. Ela tinha uma expressão de quem queria comer, mas estava com receio. Acrescentou: "Não se preocupe com a cor, que não está muito bonita. É realmente muito gostosa. Mamãe, prove e veja." Ao ouvir isso, Yao Shi deu uma mordida. Zihui também deu uma mordida. E então os dois exclamaram: "Que delícia!" Feng Yuheng suspirou aliviado. "Se você gostou, então tá ótimo." "Mas Yaheng, por que você não come? Será que só tem esses 2 pedaços?" Yao Shi deu uma pequena mordida e entregou para Feng Yuheng. "Coma rápido. Não tem problema se a mãe comer um pouco menos, mas você ainda está em fase de crescimento. Não dá para comer até se fartar em uma refeição e pular a próxima." O coração de Feng Yuheng se aqueceu. Ela recebeu o presente, deu uma mordida e o devolveu para Yao Shi. "Só de ter minha mãe preocupada comigo, a Heng já está perfeitamente satisfeita. Não tô com fome." "Mamãe é adulta, então você precisa comer mais. Zihui é criança e não consegue comer tanto. Vou dividir com a irmã mais velha." A criança partiu o objeto que tinha nas mãos em 2 pedaços e deu um para Feng Yuheng. "Irmã mais velha, coma. Zihui já comeu alguns doces antes, não tô com muita fome agora." Feng Yuheng não insistiu em recusar e aceitou. Os 3 continuaram a comer e a sorrir. Enquanto sorriam e aproveitavam o momento, Yao Shi lembrou de algumas coisas. Ela reuniu os 2 irmãos e os aconselhou: "Escutem bem, vocês 2. Os acontecimentos da vila já ficaram para trás. Agora que retornamos à mansão Feng, devemos seguir as regras da mansão. Vocês não podem mais me chamar de mãe, e sim de mãe concubina." Capítulo 20. O pai é realmente amoroso e justo. Feng Zihui não entendeu e perguntou contrariado: "Por quê?" Yao Shi explicou-lhe: "Porque dentro desta mansão, vocês 2 só têm uma mãe, e essa é Shen Shi. Não só vocês 2, mas todas as crianças da mansão Feng só têm uma mãe." Feng Zihui ainda não entendia, mas não perguntou mais nada. Abaixou a cabeça e fez biquinho, com as bochechas estufadas. Yao Shi se virou para implorar a Feng Yuheng: "Ah, Heng, você é a irmã mais velha. Há coisas que não podem ser mudadas imediatamente quando queremos. Ao menos mantenha as aparências diante dos outros." Feng Yuheng assentiu, compreendendo. O fato de Yao Shi estar agindo dessa forma já era uma grande melhoria. Ela não podia exigir que mudasse muito da noite para o dia. "Zihui", ela deu um tapinha na cabeça da criança. "Sempre teremos apenas uma mãe. Mas diante das pessoas de fora, precisemos ao menos fingir. Só isso. Por enquanto, chame essa pessoa de mãe. Cedo ou tarde, chegará o dia em que não seremos mais tratadas assim." Feng Zihui percebeu que gostava cada vez mais de ouvir a irmã falar, principalmente depois que tinham saído da aldeia. Sua irmã parecia muito diferente de antes. Crianças pequenas não sabem usar muitas palavras descritivas, mas ele achou que ela havia se tornado mais determinada. Ele a admirava ainda mais. Ele assentiu com veemência. "Zihui vai ouvir tudo o que a irmã disser. Vamos agir e ligar para a mãe dela por enquanto. É só isso." Feng Yuheng achou graça das expressões de Zihui. Olhando para as crianças, Yao Shi mais uma vez caiu em transe. Esse tipo de transe havia acontecido apenas uma vez no caminho para o pátio do salgueiro. Foi também aquela única vez que causou uma sutil mudança em sua mentalidade. Atualmente, essa sutil mudança começava a se desenvolver lentamente.
Era como se estivesse uma força que a impulsionava a experimentar uma vida que ela não ousara viver antes. Isso a fazia ansiar e se alegrar com as mudanças em Feng Yuheng. Pouco tempo depois, a vovó Sun retornou junto com a vovó Li, Manxi e Baotang. O rosto da vovó Sun tinha uma expressão calma, enquanto as três atrás dela carregavam bandejas. As bandejas continham tigelas e pauzinhos, lembrando-as de que era a hora do almoço. Ao entrar na sala, a vovó Li exibiu um sorriso profissional e fez um gesto para que as duas meninas colocassem as tigelas e os pauzinhos sobre a mesa. Então disse para Yao Xi: "Concubina Yao, por favor, coma logo." Eles olharam para os pratos e Yao Xi franziu a cabeça, enquanto Feng Zihui encarava sem expressão, sem ousar acreditar no que via. Feng Yuheng riu de raiva. O que era aquilo que tinham trazido para cá? Comida para humanos? Uma tigela minúscula, que nem sequer estava meio cheia de arroz. Além disso, as cascas não tinham sido removidas. Um prato de rabanito cozido, um prato de alface crua picada e uma tigela de sopa com apenas 2 talos de legumes, nenhuma gota de óleo, nenhum pedaço de carne à vista. Ao ver os três olhando fixamente enquanto os pratos eram servidos, a vovó Li sorriu para si mesma. Havia muitas maneiras de lidar com as pessoas dentro da mansão sem violência ou palavrões, algumas que inclusive levavam as pessoas à morte. A segunda senhorita tinha apenas 12 anos, sua demonstração anterior de força fora apenas uma encenação, e ela era boa o suficiente para intimidar uma criança como a quarta senhorita. Avaliando a situação, como ela, que fora bem tratada por metade da vida, poderia ter medo de uma criança? Manxi e Baotang também observavam atentamente os seus supostos mestres. Eles disfarçaram a alegria e esperaram que a segunda senhorita começasse a choramingar. Afinal, uma segunda senhorita que podia ser intimidada era mais fácil de lidar do que a assustadora segunda senhorita de antes. Feng Yuheng piscou algumas vezes e de repente agarrou a mão de vovó Li. Vovó Li ficou tão assustada que recuou alguns passos, tentando desesperadamente puxar a mão. No entanto, percebeu que a força da jovem não era normal. Suas 2 mãos eram como tornos de aço, segurando-a firmemente no lugar. Não importava o que fizesse, não conseguia puxar a mão de volta. Segunda senhorita, vovó Li começou a ficar assustada. O que segunda senhorita quer dizer com isso? Ao olhar para Feng Yuheng, percebeu que seu rosto estava realmente abatido, prestes a começar a chorar. As concubinas da mansão Feng comem isso? Como alguém consegue engolir essa coisa? Vovó Li deu um suspiro de alívio, sabendo que ceder seria o suficiente. Mas Yao Xi e Feng Zihui, junto com vovó Sun, estiveram com Feng Yuheng o tempo todo. Eles a conheciam muito bem. Não acreditavam que Feng Yuheng se deixaria desanimar apenas por causa desses pratos. Na pior das hipóteses, ela tinha outro truque diabólico na manga. Na verdade, elas até estavam curiosas para ver o que poderia acontecer. De fato, a alegria que os três começavam a sentir foi rapidamente interrompida, como Feng Yuheng continuou. Eu pensei que meu pai nos exilou naquela aldeia na montanha porque não nos queria. Quem diria que ele estava zelando pelo nosso bem-estar?